Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e queridos. Camaradas, situação não está simples, não está fácil para ninguém. Depois de um primeiro turno muito disputado, as pesquisas começam a surgir, um primeiro aqui e ali, e não estão trazendo notícias muito alvissareiras por enquanto. A Natália empatou lá em Natal, parece que tem um empate técnico também lá em Fortaleza, seriam já duas grandes vitórias. Boulos encostou aqui em São Paulo, está 6% na espontânea, na pesquisa, 13% na estimulada, mais 6% na espontânea, dá uma esperança. A situação da Maria do Rosário não é das melhores. Tem várias eleições acontecendo. Guarulhos, o candidato do Solidariedade, que era do PT, o Eloy Petá, também está perdendo no primeiro turno. As notícias ainda não são as melhores, né? Vamos esperar finalizar esse processo eleitoral, mas já dá para dizer, né, que houve um avanço da direita e que, aonde houve arco de alianças entre a direita e o centro, o campo progressista perdeu. E onde o campo progressista conseguiu chamar o centro e, mesmo assim, não conseguiu resultados muito alvissareiros. Foi em lugares onde conseguiu ou fazer políticas públicas muito impactantes, como o exemplo que o Capelli trazia do João Campos, em Recife, que conseguiu fazer um governo catártico, um governo que chamou a atenção do Brasil, do país, com a sua juventude, com o seu dinamismo, ou mesmo pegando Marília em Contagem, a prefeitura de Juiz de Fora, com Margarida Salomão, que fizeram eleições no primeiro turno dentro do PT, mesmo como petistas, conseguiram trazer setores da direita para dentro das candidaturas. E, de repente, aparece o Ottoni de Paula num evento do Lula, elogiando o Lula. Ottoni, que rachou com o bolsonarismo no Rio de Janeiro, rachou com Ramagem, numa operação muito bem conduzida pelo prefeito Eduardo Paes, de rachar os evangélicos, e apoiou Paes, e agora está agradecendo o Lula pelo dia da música gospel, por tudo que o Lula faz com Bolsa Família, com programas sociais, com Minha Casa Minha Vida. Aí você fala, Rovai, a gente vai ter que ir para isso de novo? Há um movimento muito claro, né, de construir um grande frente de direita, centro-direita, uma grande aliança para derrotar o Lula, movimentado pelo mercado. É disso que eu falava um pouco aqui na conversa com o Capelli. E eu acho que tem que enfrentar o mercado, mas vai ter que desconstruir a base do campo político desse mercado ao mesmo tempo para poder superar os adversários eleitorais que virão em 2026. E aí tem a seguinte questão: Bolsonaro será candidato ou não? Eu começo a achar que a inelegibilidade do Bolsonaro é algo favas contadas. Bolsonaro não deve ser candidato a presidente da República em 2026. Ele não interessa nem a gregos, nem a baianos, nem a troianos, nem a Nádia, como dizem os latinos. Não interessa a Nádia. Bolsonaro é hoje um espantalho político. Se sai candidato a presidente da República, ele polariza com Lula e não cresce mato no entorno. E aí isso não interessa a esses setores que sabem que
Lula pode ampliar um espaço político e fazer uma grande aliança em torno dele para derrotar o bolsonarismo de novo, inclusive rachando os setores da direita. A direita, o mercado, está articulando duas frentes contra o lulismo. A pesquisa Quaest, que verificou o cenário Tarcísio e Pablo Marçal, ela é quase uma hipótese perfeita para a lógica do mercado. Provavelmente, esse teste foi pedido de encomenda por setores do mercado. Por quê? Lançam dois candidatos de direita, como em São Paulo, o teste que eles estão fazendo aqui com o Ricardo Nunes. Um pela extrema, outro que é de direita também, que é conservador, que é tacanho, que é mercadista, que é privatista, mas que faz de conta que é mais moderado. Que no caso de São Paulo foi Ricardo Nunes, e no caso do Brasil seria o Tarcísio. Levam para o segundo turno esse candidato mais moderado para derrotar Lula, que aparece nessa pesquisa da Quest com 32% das intenções de voto, quando confrontado com dois candidatos fortes de direita. Lula, que teve 49% no primeiro turno, vai a 32% no primeiro turno em 2026. Isso é um risco imenso de derrota. E a operação caminha para esse sentido. Esse é o desejo de quem está com a mão na máquina da grana, nos interesses econômicos do país. Montar uma operação política para arrancar todos esses partidos, PSD, PMDB, MDB, União Brasil e Cidadania, PSDB, etc. e tal, que tais, do Centro Democrático, jogando para essa candidatura do direitão, só que sem cara de extremismo, para levar esse direitão para o segundo turno e derrotar Lula. E aí, qual o problema? O problema é que Lula ganhou a eleição de 2022 com base numa forte votação nos estados do Nordeste. Repetirá essa votação? A direita avançou nos espaços nordestinos, avançou nas capitais nordestinas e pode ter mais votos do que teve na eleição passada. É um pouco a previsão de todos com quem eu tenho conversado que fazem análise eleitoral no Nordeste. Vai recuperar esses votos no Sul e no Sudeste, o campo progressista? Talvez aí esteja o espaço do diálogo que a gente teve aqui com o Ricardo Capelli hoje no Fórum Z6, que é a mudança, né, dos juros para a construção de uma atividade econômica mais pujante que mobilize setores de 2 a 5 salários mínimos e mude a vida dessas pessoas, para que esse pequeno empreendedor tenha créditos. Mas o que está acontecendo agora é exatamente o contrário. A Caixa Econômica Federal está diminuindo o crédito, por exemplo, para apartamentos acima de 1,5 milhão, que é para essa classe média de 20 salários mínimos. Esse cara que estava querendo comprar um imóvel não vai ter na Caixa Econômica Federal. Vai ficar puto com quem? Com o governo Lula. Enfim, eu tenho defendido a seguinte tese: o governo Lula terá que fazer uma reforma ministerial urgente. Uma reforma ministerial que abre espaço para setores à esquerda e setores à direita, mas que façam um enfrentamento político, que estejam dispostos a se afirmar dentro de um espaço de combate e não se esconder como boa parte dos ministros hoje do governo Lula faz. Nós temos uma equipe que aqui e ali acerta, erra e tal, mas com um nível de covardia muito gritante. São poucos aqueles que têm se levantado para fazer o debate público necessário e fazer o confronto da política que o momento exige. Isso à direita e à esquerda. Não só no espectro da esquerda eu estou falando.
Esses ministros aí, como os fufuca da vida, não servem para pipoca nenhuma. Estão ali inaparentes, fazendo políticas de cercadinho, de atendimento de cidades, de bairros, e precisa de gente que venha com coragem. Se é o Lira, o Lula que vai ter que saber. Se é o Pacheco, o Lula que vai ter que saber. Mas é gente que chegue para fazer as coisas mudarem do ponto de vista do patamar, para construir uma aliança que seja fazer aquele toma-sopa de canudinho, devagar, aos poucos, tirando o Otones de Paula do lado de lá, vejam que dureza, trazendo para o lado de cá, para poder superar o desafio de 2026, que é estratégico para o país. Lula perder essa eleição seria uma catástrofe para o desenvolvimento brasileiro, para tudo que a gente precisa, e por isso nós temos que tratar como se fosse cristais os próximos meses. Pegar com luvas e olhar direitinho para não errar. Claro, vamos esperar terminar no segundo turno eleitoral, mas a análise política tem que ser feita como se estivéssemos limpando uma cristaleira repleta de copos de cristais. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.